Olá, vamos apresentar o trabalho sobre atividades de estatística na educação básica, da disciplina Problemas Sociais e Educação Estatística. Nosso grupo é composto por Igor, eu, Iris Neto, Juniele, Miguel, Milane, Robert e Tayane. Recomendações. É importante que o professor aplique as atividades e, após a correção, promova uma discussão sobre os resultados, colocando questionamentos sobre o tema que envolve a questão para que os alunos desenvolvam a criaticidade e compreendam o papel da matemática na sociedade. Deste modo, temos uma perspectiva crítica da educação estatística. Vamos ao primeiro problema. Concorrendo a uma vaga de representante no conselho da escola, 2 candidatos obtiveram votos por turma, conforme as informações a seguir. Na tabela, vemos 2 candidatos, Vitor e Rafael, e o total de 6 turmas, do terceiro ano A ao terceiro ano F. Vitor, no terceiro ano A, teve 12 votos, no terceiro B, 15, no terceiro C, 12, terceiro D, 16, terceiro E, 14 e terceiro F, 15. Já Rafael teve no terceiro ano A, 12, no terceiro ano B, 11, terceiro C, 18, terceiro D, 9, terceiro E, 19 e terceiro F, 15. A questão A pede: qual dos 2 candidatos tem um desempenho mais regular? E a questão B diz: elabore um esquema com as etapas para calcular o desvio padrão de um conjunto de dados. Então vamos à resolução, começando pela questão A. Inicialmente, vamos calcular a média do desempenho dos candidatos, pegando o total de votos do terceiro ano A ao terceiro ano F e dividindo por 6, que é o total de turmas. Em ambos, a média deu igual a 14, tanto o Vitor quanto o Rafael. Em seguida, vamos calcular o desvio e os quadrados dos desvios. Com Vitor tivemos 12 menos os 14, que é a média, igual a menos 2, 15 menos os 14, 1, 12 menos os 14, menos 2, 16 menos 14 igual a 2, 14 menos 14 igual a 0, 15 menos 14 igual a 1. E o quadrado desses desvios, que deu menos 2 ao quadrado igual a 4, 1 ao quadrado igual a 1, menos 2 ao quadrado igual a 4, 2 ao quadrado também igual a 4, 0 ao quadrado igual a 0 e 1 ao quadrado igual a 1. Já com Rafael, os desvios obtivemos menos 2, menos 3, 4, menos 5 e 1. E o quadrado destes desvios obtivemos 4, 9, 16, 25 e 1. Agora, vamos calcular as variâncias, que é o total do quadrado dos desvios dividido por 6. No primeiro candidato, obtivemos aproximadamente 2,33 e no segundo candidato, obtivemos aproximadamente 13,33. Agora, vamos calcular os desvios padrões dos 2 candidatos, que é esse valor com a raiz desse valor, que no primeiro candidato deu aproximadamente 1,53 e no segundo candidato 3,65. Observe que as médias de ambos são iguais a 14. Rafael tem um desvio padrão superior ao de Vitor, isto é, a dispersão dos votos relativamente à média é maior no caso de Rafael, por isso, Vitor é o candidato com desempenho mais regular. Está aí a resposta da questão A. E agora vamos elaborar a questão B. Para calcular o desvio padrão de um conjunto de dados, podemos seguir as etapas indicadas no esquema. Primeiro, calcula-se a média dos valores dos conjuntos de dados. Logo após, calcula-se a diferença entre cada valor do conjunto de dados e a média. Posteriormente, eleva-se ao quadrado a diferença calculada.
Depois, adicionam-se os quadrados obtidos anteriormente. Divide-se a soma obtida pela quantidade dos valores do conjunto de dados. E, por último, calcula-se a raiz quadrada do resultado obtido anteriormente. Agora, vamos à resolução do segundo problema com minha amiga Janiele. Olá pessoal, meu nome é Janiele e hoje eu vou comentar sobre o diagrama de caixas, também conhecido como um box plot. O problema 2 diz o seguinte: o processo de fabricação de um equipamento de grande porte é monitorado pelo responsável do setor. Durante uma semana são produzidos 16 equipamentos e a cada equipamento é realizada a avaliação de qualidade da linha de produção. Observe o peso dos equipamentos produzidos na última semana e construa um box plot com esses dados. Ao lado está a tabela com a quantidade de equipamentos e o seu respectivo peso em quilograma. Resolução do problema. Organizando os dados em RAW, temos que o menor valor em quilo é 5, o segundo menor é 6, depois 11 e o maior é 58. O RAW taxativa para você colocar do menor para o maior. Calculando os valores para construir o diagrama de caixa, o Q2 é a mediana e a mediana é o termo central. Já que tem 16 equipamentos e 16 é um número par, nós pegamos 16 dividido por 2 é 8. O oitavo termo eu somo com o nono, divido por 2 para me saber quem é o Q2, quem é a mediana. O oitavo termo é o número 22 e o nono é o 24. Eu pego 22 mais 24, divido por 2 e eu acho o Q2. Q2 é igual a 23. O Q1 vai ser os outros primeiros termos dessa sequência de 16. Para você encontrar a mediana do Q1, vai pegar 8 dividido por 2 para descobrir qual vai ser a mediana. Vai ser o quarto termo somado com o quinto dividido por 2. O quarto termo é 12 e o quinto termo é 15. Dividido por 2, o Q1 vai ser igual a 13,5. Já o Q3 são os 8 últimos termos. Para me descobrir a mediana desses 8 últimos, eu pego o termo central, ou pego 8 dividido por 2, já que 8 é um número par, não tem termo central. Eu pego 8 dividido por 2, acho 4. A mediana vai estar no quarto termo, somado com o quinto termo. O quarto termo é o número 29 e o quinto é o número 31. Eu somo 29 com 31, dividido por 2, acho 30. O Q3 é 30. O Q1 é 3,5. O valor mínimo da amostra foi 5. E 5 é maior do que o limite inferior. O limite inferior, como dito anteriormente, foi menos 11,25. Portanto, ele será o valor mínimo do diagrama de caixa. O valor máximo da amostra foi 58. Está fora do limite superior, 54,75. Portanto, elegemos o maior valor da amostra, que é menor do que o limite superior, ou seja, 34. Assim, traçamos o diagrama. Mostrando o diagrama, ficando assim com a linha intermediária, que é a mediana, com o valor 23. O primeiro quartil tem o valor de 3,5, que é o Q1. E o terceiro quartil, o Q3, 30. O valor mínimo da amostra foi 5 e o valor máximo da amostra foi 58. 34 é o segundo menor valor lá no RAW. Quando traçamos o RAW taxativo da tabela, 34 é o segundo maior valor da tabela. O limite superior foi 54,75. Portanto, o 58 é um ponto atípico. 58 ultrapassa o limite superior. O objetivo do diagrama de caixa é mostrar os pontos fora da curva. No caso, 58A.
é um ponto atípico no diagrama. Continuando o problema 2, temos também o seguinte problema, onde é demonstrado as medidas de altura em centímetros de 41 estudantes do ensino médio e pede na letra A para representar esses dados em um diagrama de ramos e folhas, e letra B determinar as medidas de altura do maior e do menor. Respondendo da letra A. No ramo vamos inserir os algarismos das centenas e das dezenas. Nas folhas inserimos os algarismos das unidades. Além disso, vamos duplicar o ramo. Assim temos ramo 15, folha 556, ramo 16, asterisco, folha 022334444, ramo 16, folha 577889999, ramo 17, asterisco, folha 1222344, ramo 17, folha 66899, ramo 18, asterisco, folha 00023, ramo 18, folha 59 e ramo 19, asterisco, folha 2. Já na letra B, onde pergunta qual é a maior e menor altura, a resposta é a seguinte: a menor estatura equivale a 1,55 m e a maior a 1,92 m. Muito obrigado e é isso.